Boa noite, gente. Tudo bem? Nós estamos aqui para começar mais um Cinema na Quarentena, né? Que tem sido um evento, tem sido não, é um evento promovido pelo Departamento de Ciência da Educação da UESC. Né? É uma felicidade estar aqui para conversar com os colegas, conversar com os nossos alunos, conversar, enfim, com a comunidade de um modo geral. E para a gente ter essa conversa, né, eu convidei uma pessoa muito especial, que é a Elizabeth Silva. A Elizabeth é ex-aluna de letras, né? Vocês vão falar assim, mas você não é do departamento de educação, por que alguém do curso de letras, né? Porque é mais uma evidência, né, assim, dos braços, né? Do departamento de educação. Oi, Elizabeth, acabou de entrar, que bom que deu certinho, nós já estamos aqui ao vivo, né? No Cinema na Quarentena. Essa é a Elizabeth Silva, de quem eu falava para vocês ainda agora, né? Então, ela é uma ex-aluna minha do curso de letras. É uma ex-aluna minha, não, é uma ex-aluna do curso de letras, e eu tive a felicidade de ser professora dela no curso de letras, né? Porque o curso de letras, uma licenciatura, também tem disciplinas do Departamento de Ciência da Educação. E hoje a Elizabeth é aluna do mestrado em letras, né? Linguagens e representações, também aí da UESC. Né? Então, boa noite, Elizabeth, seja muito bem-vinda para a nossa conversa. Não é uma conversa minha, não é uma live da Fernanda, é uma live promovida pelo DCIA e que nós duas vamos ter, espero eu, o prazer de levar a conversa com o pessoal. Boa noite, Elizabeth. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos que estão assistindo. Um prazer estar aqui, muito feliz com o seu convite, para a gente poder bater um papo sobre esse filme que eu conheci na sua disciplina. Tive essa oportunidade de participar de uma discussão bem bacana sobre ele. E eu nem te falei isso, né? Mas antes da quarentena, eu estava trabalhando com ele, em uma turma minha. Eu Que sou também ótimo! professora, só acrescentando, né, que eu sou professora também do Estado. E eu estava trabalhando com a turma minha de terceiro ano. Então, infelizmente, tive que dar uma pausa por conta da quarentena, mas veio a calhar aí. Que bom, eu não esse detalhe eu não sabia. Né? Quando eu convidei a Elizabeth, eu na verdade, estou sabendo agora também que, como professora, ela já levou o filme, já levou a proposta aos alunos dela de terceiro ano de assistirem ao filme. Então, nós vamos começar essa conversa. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Fernanda, eu sou professora do Departamento de Ciência da Educação. Né? Já faz um tempinho há uns 5 anos, 5, 6 anos que eu estou no Departamento de Educação. Estou muito feliz de estar no Departamento de Educação, né? Porque ainda mais num momento como esse, eu acho que a gente fica pensando assim, que felicidade a gente ter a oportunidade de trabalhar com algo que tem, não diria poder, mas tem perspectiva para mudar as coisas. A gente trabalha com perspectiva de fazer algo melhor, de construir um mundo melhor. Né? Bem, a Elizabeth vocês já conheceram agora. Então, eu queria, primeiro, Elizabeth, começar relatando uma história engraçada. Né? Não, antes de mais nada, agradecer as minhas técnicas, né, que fizeram isso tudo funcionar, que foram a Elise e a Lúcia Dano, que são minhas colegas aí do Departamento de Educação. Um beijo para elas, porque liguei para a Elise algumas vezes hoje, também liguei para a Lúcia Dano. Meninas, pelo amor de Deus, vocês fiquem de plantão, que se der errado eu vou recorrer a vocês, que já fizeram também uma live dentro da proposta do Cinema na Quarentena. Então, beijão para vocês e também um grande abraço para o Watson, que é também secretário lá do nosso departamento e que deu todo o apoio aqui para a nossa live. Bem, eu queria relatar uma história engraçada. Não foi com a sua turma, Elizabeth, mas eu já trabalhei com o filme A Onda em outras turmas lá no curso de letras. E em uma das turmas, olha como a gente, às vezes, na condição de professor, a gente às vezes fica desatento, né? Eu, professora, falei, gente, olha, é para assistir ao filme A Onda, e falei, mais ou menos, não dei spoiler, mas contei alguma coisa de como é que era o filme, e nós vamos trabalhar elaborando uma resenha crítica e encaminhei a discussão. Mas não falei a onda
de que ano, não falei a onda, quem é o diretor, que é o Denis Gancel, não falei nada, falei assistam a onda. E chegou um monte de gente falando assim na outra aula, professora, muito esquisito aquele filme que a senhora mandou assistir, muito esquisito mesmo. Eu falei assim, muito esquisito porque eu imaginei que vocês fossem gostar do filme, o que foi, gente? Aí tinha gente que tinha assistido o filme A Quinta Onda, que não tinha nada a ver com a onda. Tinha gente que tinha assistido A Onda Perfeita, que é um filme gospel. Tinha gente que tinha surfado na Onda dos Sonhos, que é um filme sobre surf mesmo. O cara que viajou para pegar a onda perfeita. Né? Então, apareceu de tudo. E isso porque eu, ingenuamente, só falei, assistam a onda. Né? Cada um surfou na onda que quis ou na onda que encontrou no primeiro clique que deu lá no Google. Né? Então, como a gente tem que pensar num monte de coisa, eu estou falando isso porque é importante também, porque tem a ver um pouco com a história do nosso professor lá, do nosso protagonista do filme. Né? Bem, eu e a Elizabeth fizemos conversamos antes, claro, sobre a nossa live e elaboramos um roteirozinho do que a gente gostaria de conversar com vocês. Aí já fica parecendo assim, meu Deus, vai vir aula? Não, não vai ser aula, não. Mas a gente pensou assim, como é que a gente pode conversar? Nós pensamos, então, vamos abordar o filme A Onda a partir de 4 perspectivas, pelo menos. Né? Uma que levaria em conta o que a gente fala mesmo do tema do filme, né? O assunto do filme, a gente acha importante falar disso, fazer uma espécie de contextualização temática, a gente precisa fazer isso. Uma outra que é fazer uma contextualização estética, trabalhar com os elementos estéticos do filme um pouquinho, ainda que nenhuma de nós duas seja exatamente estudiosa de cinema, ou seja, cineasta. Né? Um outro que é fazer uma contextualização presentificadora, que é fundamental, né? Porque como pensar em não fazer isso hoje, pensando que o filme A Onda, nós vamos quase propor para vocês aqui que é uma espécie de alegoria do Brasil nos dias de hoje, né? E uma outra contextualização que a gente está chamando de utilitária, que aí ao longo da nossa conversa vai ficar mais claro. Primeiro, Elizabeth, para a gente começar de fato a nossa conversa, eu queria que você, para a gente já dar um pontapé inicial nisso aí, eu queria que você tentasse colocar para nós, assim, para quem está aí ouvindo, né? Qual foi a sua impressão geral sobre o filme? Né? Qual o impacto que esse filme teve sobre você, espectadora? E aí eu espero o seguinte, que enquanto a Elizabeth fala sobre o impacto que esse filme causou nela como espectadora, eu espero que vocês também sigam falando qual foi o impacto que o filme causou em vocês na condição de espectadores. Né? Compartilha com a gente aí que é importante para nós. Então, vamos lá, Elizabeth. Olha, para ser bem sincera, quando eu assisti pela primeira vez, lá em 2014, as coisas já estavam meio, né, que se delineando, mas reassistir agora, no atual contexto, assim, foi bem chocante. A minha impressão foi, assim, de choque mesmo, de como a gente consegue repetir os mesmos erros, assim, e assistir a tanta coisa bizarra acontecendo, assim, e eu acho que o filme faz essa alegoria de uma forma bem, bem didática, né? Então, eu acho que a primeira impressão foi essa. Eu fico pensando, Elizabeth, para você que é tão jovem, né? Como deve ser, de fato, o impacto de um filme como esse, num contexto como este que a gente vive hoje. Né? A mim, o grande impacto é que eu fico pensando assim, meu Deus do céu, nós ainda não conseguimos, e parece-me que estamos muito longe disso, de conseguir dar um pontapé no nazifascismo. Né? A gente, parecia que a gente estava um pouco confortável, achando até lá, pelos idos de 2013, 2012, parecia que a gente estava tomando um rumo, né, nas coisas e, de repente, toma uma outra direção. E eu acho que o filme causa esse mal-estar necessário, sabe? O impacto é desse mal-estar necessário, esse incômodo que você fica assim, meu Deus, está mais perto da gente do que a gente queria, está mais perto da gente e a gente não está conseguindo reagir com a devida, responder
da forma como talvez precisasse responder a isso, né? Então, é muito parecido com o que causa em você também, né? Bem, como eu estava dizendo para vocês, a gente eu ainda estou tentando ver aqui o que, é que vocês estão postando. Estou vendo aqui a Cristiane, né? A Cristiane está colocando aqui que é exatamente isso, um mal-estar necessário, né, Cris? Porque se a gente não experimenta essa sensação de mal-estar, parece que fica ainda mais complicado reagir, né? Bem, mas eu vou trazer a Elizabeth agora para uma conversa, Elizabeth, que é assim, vamos pensar esteticamente. Porque antes de ser tudo isso que a gente vai falar que o filme pelo menos representa para nós, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre os elementos estéticos do filme. Eu queria que você destacasse para nós, Elizabeth, o que é que te chamou a atenção? Se a gente for levar em conta assim, figurino, sonoplastia, direção, atuação dos atores, do elenco, o que é que mais chamou a sua atenção? Eu acho que o que mais chamou a atenção mesmo foi a trilha sonora. O filme já começa com aquela cena, eu acho que já diz muito, né, sobre ele com o professor entrando ao som de uma música que é do Ramones, mas eu acho que é uma regravação alemã da música. E eu até salvei aqui um trecho da música que inicia o filme, que eu não ligo para a história, para a escola, não é onde eu quero estar. Então, assim, me parece que isso já vai delineando as coisas e já vai mostrando também a imagem que o professor passa, né, para a gente, que é muito ligada a esse contexto do punk, do anarquismo. Então, essa parte da trilha sonora me chamou bastante atenção. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre paleta de cores, enfim, porque, como você falou, não é bem a minha área, mas, assim, uma outra questão que eu acho que a gente tem que ter em mente, né, principalmente trazendo essa discussão para o nosso contexto, é do figurino. A gente até falou mais cedo disso, né, que lá eles não, na escola deles, eles não adotam o uniforme e em determinado momento eles passam a adotar. Então, o que isso simboliza, né, no filme. E eu acho que Eu fiquei, dessa parte eu toda. fiquei, eu fiquei bem impressionada também, Elizabeth, com essa questão do figurino, porque eu acho que foi uma estratégia usada para produzir um determinado efeito de sentido mesmo, assim, deliberadamente, que era. O figurino foi usado como estratégia para aproximar, para buscar uma identidade entre o professor e os alunos adolescentes daquela turma lá de ensino médio, alemã, aquela turma alemã. Né? Então, assim, ele usava boné, ele estava com a camiseta do Ramones, da banda Ramones, ele estava com uma jaqueta de couro, né? E dirigindo seu carro em velocidade com uma música alta e movimentando no volante, né? Assim, cantando. Então, e o outro professor, né? O oposto. O outro professor, aquele É professor isso. sisudo. Isso, foi até uma coisa que a gente comentou mais cedo. No trabalho que eu estava realizando, né, com a minha turma, era um trabalho interdisciplinar com a disciplina de sociologia, e me veio muito à mente essa ideia da liderança carismática, né, que Weber fala. Ele é esse cara, né, o jovenzão, que chega com camisa de banda, enfim, que os alunos gostam, ele se opõe à imagem desse outro professor, que é um professor mais convencional, né, que os alunos acham a aula chata. Então, já vai juntando uma certa insatisfação por parte desse grupo, né, em relação ao contexto escolar e enfim, as práticas adotadas, e surge esse ponto fora da curva, que é justamente o professor, o Wenger, né, e, enfim. Um outro ponto que eu acho que vale a pena destacar também é a questão do roteiro, né? Os enunciados são muito bem construídos, são muito bem encaixados, são muito fortes, são de fato impactantes. Tem um momento que um dos alunos fala assim, eu até anotei aqui que é bem clássico: o que falta para a nossa geração é um objetivo comum para unir a gente. Isso, em princípio, parece muito bom,
né? Em princípio, quem não quer união? Quem não quer se tornar mais forte unindo-se a um grupo, né? Então, o que em princípio parece muito bom. Então, a aceitação do grupo é muito forte, porque o que ele propõe é o quê? É união, disciplina, para quê? Porque é a forma de a gente ter força, né? A forma de a gente agir com força, de a gente mostrar que está presente. Então, os alunos, vamos dizer assim, entre aspas, né, entraram na conversa desse professor, mais do que entraram, se engajaram na proposta do professor, né? Que é engraçado que todos os alunos, quando a gente vai discutir, quando a gente inicia a discussão do filme, todo mundo bate muita palma para o professor, né? Porque todo mundo vê assim, é um professor que está querendo fazer diferente, professora. Ele não quer ficar ali naquela mesmice, não, a aula dele. Tanto é que muita gente sai lá da aula do outro professor e vem para a aula dele, por quê? Porque ele quer fazer diferente, né? Então, agora, onde é que deu esse fazer diferente é que a gente precisa entender bem a história, né? Os caminhos desse fazer diferente. Eu acho que tem um personagem do filme que bastante significativo para isso que você está falando, que é o... Eu não vou dar spoiler, o Tim, que no final ele Não, acaba aqui se o que a revoltando. gente está contando é que todo mundo já assistiu. Quem está Ah, tá. participando da conversa, então você pode falar. Enfim, acontece uma tragédia, né, com o Tim no final. E ele no início é aquele mais nerdzinho, né? E me parece que ele simboliza bem esse não pertencer, né? Ele não pertence a nenhum grupo e ele vê naquele projeto uma chance de fazer parte de algo, né? Enfim, tudo isso que você falou, essa homogeneização, essa adoção de um símbolo, a adoção de um cumprimento. E chega um momento que a turma deles começa a dominar a escola, né? Todo mundo enxerga eles assim, eles querem pelo menos que todo mundo enxergue eles como superiores, enfim. Então eu acho que diz muito sobre isso que você E, está falando. e é um movimento que depois sai da escola, né? Que chega às Sim. ruas, né? Da cidade. Então, é como eles dizem, a onda. Né? Então, é um movimento que começa primeiro, então a gente a gente tem um uniforme, né? A gente vai se proteger uns aos outros, né? Vai se engajar e se proteger uns aos outros, a gente vai criar um símbolo, né? Que é aquela onda, e é mesmo muito significativa, ela é muito simbólica, que é assim, um passar por cima. Né? Nós vamos passar por cima de todos, né? E de tudo que se atrever a se colocar no nosso caminho. Né? Podia ser até tsunami, tem força de tsunami. Né? Só para falar, o Denis Gancel, que é o diretor, né? Ele está também, está na Netflix ainda por enquanto, está com uma série que se chama A Onda Somos Nós, né? Que é um desdobramento do filme também. Eu ainda, por enquanto, estou me preparando para começar a assistir, mas já está na Netflix. Bem, e aí a Eu gente fica queria só pensando nas aproveitar. questões. Fica à vontade. Posso? Você Claro. citou aí, você citou a Netflix e eu lembrei de uma série que eu assisti recentemente chamada Ctrl Z. É uma série com uma série de probleminhas, mas que hoje, pensando nessa nossa conversa, eu fiquei refletindo muito sobre ela. E ela vai, quando você falou aí de junho de 2013, eu acho que um dos principais acontecimentos, eu acho, né, que vieram com junho de 2013 foi essa conscientização, talvez, da importância das redes sociais, né, na mobilização política e, enfim. E nessa série da Netflix a gente vê isso ao extremo, né? Eu acho que no filme, A Onda, por ser um filme de 2008, enfim, eu acho que isso acaba não sendo explorado, mas seria algo também a se pensar, né? Como a internet, como as redes sociais, elas têm também participado, sido, na verdade, algo muito importante para tudo isso que vem acontecendo, né?
Perfeito. Aqui só dando um alô para a Viviane, a professora Viviane do DCIE, porque ela falou assim, a Fernanda falou, oi, Cristiane, eu entendi Viviane, fiquei toda feliz aí, acenando aí na telinha, mas oi, Vivi, também para você, não é só para a Cris que eu estou mandando oi, não, tá joia? Você também é muito bem-vinda. Então, a gente fica pensando assim que cabem muitas temáticas, né? Quando a gente pensa na contextualização temática, cabe discutir muita coisa quando a gente vai discutir a onda, né? Cabe discutir a questão do fascismo, cabe discutir a questão de como é que se constrói a legitimidade de um líder, né? Cabe discutir a questão dos encaminhamentos metodológicos, procedimentais do professor, né? Cabe discutir uma série de coisas, cabe discutir o comportamento dos alunos, né? Tem muita gente colocando aqui assim, a insatisfação, né? Que proporciona, é o elemento primordial para que aconteçam movimentos como a onda, de fato, né? Então, inclusive a conversa do professor com os alunos, entrando já agora na questão temática, quando o professor começa a conversa com os alunos, ele fala assim, o que é preciso para que se instale um regime autocrático, né? Um regime ditatorial? E alguns dos alunos falam insatisfação. Você precisa ter insatisfação, né? Então, eu estava lendo um texto falando exatamente sobre essa questão para a adolescência. A adolescência é um momento em que a pessoa manifesta uma insatisfação muito latente, muito forte. Você está vivendo um momento de mudanças importantes. Então, aquela proposta do professor de assim, somos todos iguais e agora somos fortes porque estamos unidos e nós vamos nos proteger e nós vamos mostrar, inclusive, para esse outro professor e sua turma aí que nós somos mais fortes, né? Caiu como uma luva para aqueles alunos, né? Que imediatamente identificaram o professor Wenger como líder, né? Que passou a ser o senhor Wenger, né? Então, assim, o professor que chega disposto a dar aula de anarquia, né? Que havia 2 cursos de férias para serem oferecidos. Aí, pessoal, os cursos de férias, né? Anarquia e autocracia. Ele queria dar o curso de anarquia, mas não chegou a tempo com o planejamento para a coordenadora da escola e acabou ficando para ele a disciplina de autocracia. E ele ficou meio sem saber como fazer aquilo, porque não tinha vontade de ministrar aquela disciplina, né? Então, ele começa a conversar com os alunos e vê que também os alunos estão um pouco interessados naquela história e absolutamente incrédulos de que seria possível que se instalasse novamente na Alemanha um regime autocrático, né? Então, é dessa desconfiança dos alunos que ele acaba tendo a ideia, porque não foi exatamente um planejamento, porque não houve planejamento. Aliás, esse é o problema ali do encaminhamento do professor, né, do trabalho do professor. Ele, na verdade, tem a ideia e ele começa, ao mesmo tempo que vai tendo as ideias, ele vai colocando-as em prática. É concomitante esse processo de planejar e executar, planejar e executar. Ele não teve tempo de refletir sobre muita coisa. E aí o que acontece é que os meninos se engajam, ele perde o controle, né? E quando resolve dar ouvidos às pessoas que o alertaram, já é tarde demais, né? Aqui não tem perigo dar spoiler, não, porque quando nós estamos fazendo resenha, Elizabeth, nós já estamos comentando o filme mesmo, né? Então a gente pode falar da questão do suicídio do Tim, né? Que era o menino que você citou muito bem aí, que é um menino que sofria bullying, né? Que tem problema na família, porque muitas vezes mostra, 2 ou 3 vezes mostra ele na relação familiar e vê como ele é tratado até com uma certa brutalidade pelo pai, né? E com certo desprezo também. E ele se agarra a essa proposta como se fosse a última coisa da vida, né? E quando o professor vem e fala que aquilo tudo não passou de uma atividade escolar, de uma proposta, né, para que eles vissem que não era impossível que se instalasse um regime autocrático novamente na Alemanha, ele não aguenta e acaba se suicidando, né? Então, é uma discussão importante, e aí acho que a gente acaba agora tendo que trazer
para aquilo que é a grande ansiedade das pessoas de discutir, né? Que é essa contextualização presentificadora, né? Que é, por que nós estamos dizendo, Elizabeth, e aí eu passo a palavra para você, por que a gente está dizendo, afinal, que esse filme, a gente pode dizer assim, a sala de aula do professor Wenger se a gente pensar como um microcosmo, né, é uma alegoria do Brasil de hoje. Por que a gente acabou chegando a isso em nossas conversas? Eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe, né? A gente está vendo sinais, assim, muito claros dos rumos que a gente está tomando, né? Eu acho que tudo no filme me lembra o nosso contexto. E isso vem aquilo que eu falei no início, né? É assustador observar isso. E você estava falando aí, eu estava a todo momento pensando na minha própria experiência em sala de aula, nesse momento que a gente está vivendo. Eu entrei na sala de aula em um momento já muito complicado, e vou pedir licença para contar essa história, porque eu acho muito significativo o que a gente está discutindo aqui. Porque foi no ano passado, uma turma de terceiro ano também, e a discussão era sobre racismo. Era uma aula de redação, eu levei um texto da Conservarista para eles. A gente leu, começamos a discutir sobre racismo, e uma parte da turma levou a sério, começou concordava assim com as discussões que estavam sendo propostas, e uma parte achou que era brincadeira, que aquilo ali não tinha mais, não existia mais aquilo, sabe, no Brasil. E eu me vi no lugar desse professor, né? Claro, eu tinha o meu planejamento, mas aí eu precisava de um plano B agora. Eu vou, porque por onde eu vou, né? Eu vou seguir com esses aqui que estão concordando comigo, ou eu vou a tentar chegar nesse aluno que, de certa maneira, não teve uma formação política, talvez, dentro desse assunto e tudo mais. Então, eu acho que muito do que a gente está vivendo hoje também diz respeito a essa falta de formação política e a uma dificuldade de diálogo muito grande, né, entre as partes. E eu acho que nós, enquanto professores, a gente tem um papel assim muito delicado, mas também muito importante nesse momento, que é o de certa forma, formadores de opiniões desses alunos, né, que estão sendo formados. E eu acho que o contexto hoje, ele acaba mostrando também uma falha nossa, né, de um passado não tão distante, de não chegar a essas pessoas, talvez, de não abrir o diálogo. E hoje a gente está vendo na atual presidência, né, uma pessoa completamente, com um discurso completamente alinhado ao fascismo, completamente, enfim, eu não sei nem como descrever o que a gente está vivendo, mas eu acho que é por isso que o filme se torna tão necessário e tão impactante, né, para a gente hoje. Essa semelhança com nós. Sabe, eu fico sempre pensando, outro dia eu estava lendo na Folha de São Paulo, e foi tão assustador, porque eu acho que eu passei o dia pensando sobre isso. A Folha de São Paulo trouxe, em sua versão online, um gráfico mostrando a aprovação dos presidentes da República com cerca de 1 ano e meio de mandato, quando eles estavam ainda em seu primeiro mandato, porque tanto Lula quanto Dilma, quanto Fernando Henrique, né, tiveram 2 mandatos. Né? Dilma não chegou a completar seu segundo mandato em função do golpe. Mas, enfim, a aprovação da ex-presidenta Dilma era de quase 70% quando ela estava concluindo o seu segundo ano de mandato. No ano de 2012, ela estava com quase 70% de aprovação. É assustador que a forma como as coisas caminharam
para a gente chegar em 2003, enquanto os outros, vale a pena citar, o mais bem avaliado a essa mesma altura, na época do seu mandato, era o ex-presidente Lula com 38%, o presidente Fernando Henrique 36% e o presidente Bolsonaro era o pior avaliado a essa altura já. Então, o que eu fiquei pensando é assim, como nós construímos esse outro discurso, né, que desconstruiu toda aquela política que vinha sendo feita, a ponto de nós termos aquelas manifestações de 2013, né, que demonstraram uma insatisfação muito grande, e isso ninguém vai negar, realmente. Havia uma insatisfação generalizada, repentinamente, com o governo. Repentinamente, aos nossos olhos. Porque, claro, que nos bastidores ela vinha sendo cuidadosamente construída, tanto no mundo político, quanto no mundo midiático, né? Por assim dizer. Mas, assim, o susto que a gente leva, que a gente fala assim, como é que alguém que vinha sendo tão bem avaliado, de repente, tem rejeitado por quase 90% da população, né, dos eleitores em um determinado momento. E aí a gente viu que foi exatamente naquele momento, né, que a insatisfação chega àquele ponto incontrolável, que se dá o golpe, né, que o golpe acontece e começam a se instalar os discursos daquelas pessoas que, assim, eu não sou político, eu estou há 30 anos na política, sou há 29 anos, 27 anos deputado, mas eu não sou político. Então tem alguma coisa errada. O que você está fazendo? Não é nada. Se você está há 27 anos exercendo um mandato, você não é político, a coisa mais grave ainda. Mas como as pessoas estavam tão desejosas de negar a política, né? A política acabou sendo apontada como o grande vilão da história, né? Que nós caímos exatamente no mesmo movimento que o filme mostra, né? Então, nós somos ali, o povo brasileiro, em um determinado momento, se comportou exatamente como aqueles adolescentes insatisfeitos, né? Que, assim, a gente não tem por que lutar, a gente não tem pelo que lutar. Em um momento, um deles fala isso. Tudo que havia para ser conquistado já foi conquistado. Então, e agora? O que a gente vai fazer? Né? Então, assim, a insatisfação chegou a tal ponto que nós conseguimos construir aquele discurso que levou ao golpe, né? E que depois chegou ao ódio que a gente tem hoje, o discurso de ódio, realmente, né? Que separa as pessoas claramente, né? E essa separação, eu acho ela muito perigosa, Elizabeth. Eu acho muito perigosa porque eu acho que sem diálogo, e ninguém, pelo amor de Deus, ninguém me pergunte como é que se dialoga com determinadas pessoas. Se eu soubesse, eu estaria dialogando com elas também, né? Mas eu vejo com uma certa urgência que nós consigamos construir algum diálogo com essas pessoas, porque presos em nossas bolhas, nós não vamos conseguir expandir o nosso discurso, nós vamos ficar falando para nós mesmos, né? Eu não estou falando que a gente tem que fazer união de qualquer maneira e se unir com o primeiro, com o primeiro que bate a sua porta. Não é isso. Mas é de criar algum tipo de diálogo. Algum diálogo tem que ser possível, né? Eu digo isso porque eu fui muito enganada por esse fenômeno da bolha. Às vésperas do segundo turno da eleição presidencial, da última eleição presidencial, em que Fernando Haddad e Bolsonaro foram para o segundo turno, eu fui em Cachoeira, eu fui para a Festa Literária de Cachoeira, aqui no Recôncavo Baiano. E eu voltei de lá assim, falando para todo mundo, olha a minha ingenuidade, né? Não tem nem que ter medo de eleição. Nós já ganhamos, assim, o Haddad já ganhou a eleição, né? Porque lá nós estávamos numa bolha, não uma bolha da internet, uma bolha real. Assim, todo mundo convergia para uma mesma coisa, né? Quando saíram os resultados e que foram diferentes do que eu imaginava, é que eu fui pensar como eu me deixei ludibriar por aquilo, né? Como ali nós estávamos num meio onde todo mundo falava, pensava as mesmas coisas, né? E em um determinado momento, você passa a pensar que está todo mundo realmente pensando daquela maneira, e não é verdade, né? E não é verdade. Então, os meios de comunicação
tem um papel fundamental na construção de tudo isso aí, né? Então, é a internet que revolucionou, de fato, a forma como as pessoas se relacionam, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não criou esse poder, ela não fomentou o diálogo. A internet, por incrível que pareça, como meio, ela não fomentou o diálogo. Ela é um instrumento que tem tudo para favorecer o diálogo. Mas a forma como nós a estamos utilizando não tem necessariamente conduzido ao diálogo. Pode falar, Isabel, que eu já vi que você está ansiosa para falar. Não, eu fico pensando muito assim, você fala isso e eu penso logo na política de cancelamento, né, que tem acontecido Sim. muito, muito. E que, assim, é como você falou, não, eu não quero correr o risco de dizer aqui, por exemplo, eu não acho que a gente tenha que pegar marmanjo e colocar no colo e falar, olha, é assim que as coisas são, entendeu? Mas eu bato naquela tecla que eu estava falando, a gente tem que começar com esses meninos que são nossos alunos lá na escola, né, no ensino básico, que eu acho que é onde a gente ainda consegue atuar, onde a gente ainda consegue, porque é muito complicado, né? Você dialogar com uma pessoa que não quer dialogar, uma pessoa que não está aberta ao diálogo. E é isso, eu É acho que exatamente isso. a gente Porque está numa situação. o Tássio estava colocando aqui, o Tássio um ex-aluno também, porque acabou de se formar. Um beijo para o Tássio. O Tássio está colocando aqui, não dá para conversar com algumas pessoas muito radicais. Aí a professora Inara, lá do DLA, está colocando aqui também. Com fascistas não se dialoga. Mas a questão, ela mesma coloca depois, mas nem todos que votaram em Bolsonaro são fascistas. Né? Então, a gente ainda pode dialogar com muita gente. Né? Eu também creio que é impossível dialogar com determinadas pessoas. Agora, é possível ainda estabelecer um diálogo com muita gente que parece ainda não ter entendido todo esse movimento que aconteceu. Eu sinceramente, ainda acredito que tem muita gente que ainda está, ainda que ingenuamente, aceitando essa figura desse Führer e desse líder aí, que coube ao Bolsonaro nesse momento. Né? Então, a Ludmila, que também é professora lá no DLA, está falando aqui, formação e informação políticas na educação básica. Né? E a Elis está concordando com a Ludmila, a Elis é professora no nosso departamento. Né? E o diálogo está rolando aqui, que se nós não ocuparmos esse espaço, quem vai ocupar, como a Inara está perguntando aqui, e que você está colocando, é preciso dialogar com esses adolescentes da educação básica. Né? É por isso que eu disse que é um momento muito importante ser professor. Sempre foi, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento em que é crucial ser professor. Né? Porque nós temos a oportunidade de estar com esses adolescentes, de conversar com eles, né? De ouvi-los também. Né? Eu acho que muitas vezes nós queremos muito falar, né? Tudo. Vamos também abrir os nossos ouvidos, as nossas mentes e ouvir o que eles têm para dizer para a gente aqui. A Raimunda está falando assim, vocês acreditam em bolsomínios arrependidos? Eu não sei se eu acredito em bolsomínio arrependido, Raimunda, mas eu acredito que muita gente votou enganado. Bolsomínio arrependido, eu não sei se existe. O bolsomínio de carteirinha, genuíno, esse eu não sei. Mas gente que depois viu na cilada que entrou, eu acho que esses têm sim. Eu me permito dizer que eu até conheço alguns. Né? A Luciana Sedano está aqui falando também que tem muita dificuldade em acreditar nessa categoria. Né? Essa categoria são os bolsomínios arrependidos, eu imagino. Né? Vamos lá, então. A Beta também está colocando aqui, ouvir os alunos sem dar nossa opinião talvez seja um passo. Talvez, né, Beta? Talvez, eu não sei se sem dar a nossa opinião, mas ouvi-los primeiro. Né? Eu acho que a gente sempre fica muito ansioso para dizer, para ditar as regras, para orientar demais, sem exatamente saber o que é que eles estão querendo,
e que a avaliação, porque eles fazem uma avaliação disso tudo que está acontecendo. Elizabeth, você que está em sala de aula com os meninos. A Maria Lívia falou uma coisa aqui agora que me contemplou bastante, que a gente começa a ter medo de se posicionar, não em relação aos alunos, mas a gente enxerga uma grande resistência por parte das famílias, por parte até de alguns colegas, assim, de colocar, né, algumas questões. Então, eu acho que o ponto de partida é esse, né? Você começar ouvindo o que os alunos têm a dizer e, a partir daí, tentando construir alternativas, porque a gente já viu que impor não funciona, entendeu? A gente não pode também tentar combater o autoritarismo sendo autoritário. Não é assim que as Exatamente. A coisas... Cíntia está dizendo aqui para nós, ó, os alunos do ensino médio estão muito abertos e são muito críticos. Eu acredito muito nisso também. Eu acredito muito nisso. É aí que eu acho que a gente tem que aprimorar o nosso discurso, que nós temos que ter um discurso que dê conta, de fato, de dialogar com essas pessoas. Não é? Não dá para a gente reagir duramente com esses meninos, castigá-los duramente. Nós temos aqui que conversar com eles, principalmente ouvi-los. Toda vez que eu paro para ouvir os alunos, embora já tem um tempo que eu não trabalho mais com a educação básica, mas vocês estão chegando tão jovens à universidade, serve para você, Elizabeth, serve para o Luan, que está aí, serve para o Tarso, que eu já vi ali falando também, que é assim, que é quase como se a gente estivesse lidando com eles, né? Com os adolescentes da educação básica, quando vocês chegam, de tão novinhos que vocês estão chegando. Então, também na universidade dá ainda para dialogar muito. Um oi para o professor Everaldo também, que está comentando aí, para a Camila, né? A Camila está colocando que a sala de aula precisa ser espaço realmente de diálogo, né? E aí, para a gente não perder de vista o filme, né? A gente falar assim, aquela sala de aula não foi nunca um espaço de diálogo, né? E vejam como muitas vezes, ainda assim, à primeira mão, aquilo fascina. Fascina porque o professor conseguiu, por uma determinada metodologia, né? O engajamento dos alunos, né? Principalmente a disciplina dos alunos, né? A felicidade da coordenadora. A felicidade da coordenadora da escola diante do trabalho do professor é enorme. Ela vai avalizando todas as atitudes dele, mesmo quando os colegas, mesmo quando a esposa dele, que também era professora na escola, mesmo quando a Carol, eu não queria encerrar nossa discussão sem falar sobre a Carol, Elizabeth, porque eu acho que ela tem um papel, a Carol, ela tem um papel fundamental no filme, né? Porque ela é o elemento, ela é a voz da resistência, né? E eu acho que ela pode ser um exemplo para nós, um sinal de como a gente pode fazer as coisas. Mas diga. Eu acho muito significativo também que porque a Carol, ela namora aquele garoto que era um dos mais fervorosos. O Marco. E quando ela se opõe em determinado momento, ele chega a agredi-la, né? Fisicamente. Sim. Então, como isso também se mostra hoje, né, no nosso, como essa violência também vem de outras formas e acaba, enfim. Então, essa pessoa que se coloca enquanto resistência, ela vai ter como lá de cá a violência da outra parte. Perfeito, né? Ela foi agredida fisicamente pelo Marcos, né? E foi nesse momento que ele se deu conta de como esse movimento todo da onda era equivocado, né? A Eide, um oi para a Eide, nossa mestranda agora lá do PPGE, né? É isso mesmo, Eide, os alunos achavam que era impossível uma ditadura, né, na atualidade, e acabaram vivenciando um regime autocrático naquele microcosmo que era a sala de aula lá, né? O Tasso está dizendo aqui para nós, Elizabeth, que é necessário que aprendizagens significativas dos nossos estudantes sejam levadas em conta. Sim, concordo plenamente com você, Tasso, uma ótima colocação, né? Nós temos que dar um salto
com esse ensino que ainda é muito enciclopédico, né? É muito centrado ainda no saber enciclopédico. A gente precisa dar conta de construir algo que seja, de fato, significativo para todos aqui. A Cândida está aqui falando. A Cândida é nossa querida professora também aí, no Departamento de Educação. Gente, ao finalizar, não esquece de salvar a live. Se eu souber salvar, eu salvo, viu, Cândida? Se eu não souber, nós vamos ficar sem salvar mesmo. Bem, mas minha técnica ali está girando por aí, eu fico mais ou menos despreocupada. Então, o que mais me impressiona diante desse quadro todo, e eu acho que o que nos faz pensar, e agora a gente chegaria um pouco nessa contextualização utilitária, e o que eu estou pensando nessa contextualização utilitária, embora nós já tenhamos, e isso não faz mal, misturado as coisas, nós não estamos fazendo nem dissertação, nem tese aqui, né? Que cada coisa tem que ficar no seu lugarzinho, nós estamos aqui conversando sobre um tema que envolveu, e eu agradeço muitas pessoas na discussão, né? Que é essa contextualização utilitária, que é pensando agora, nós, quase todos aqui, ou todos, quase todos eu não diria, mas quase todos envolvidos, um oi e um beijo enorme para a professora Jeanes também, que é assim, o papel do professor, né? Que é a questão do papel do professor. Nós precisamos fazer esse recorte. Todos nós aqui somos ou seremos professores, né? Ou quase todos. Né? Então, a gente precisa pensar muito. Eu acho que a gente precisa pensar nos nossos planejamentos. A gente precisa pensar nas nossas metodologias. A gente precisa pensar em como é que a gente avalia os nossos alunos. Né? Como é que a gente avalia a aprendizagem? Como é que a gente avalia o ensino? Né? É preciso pensar tudo isso, porque eu acho que a grande falta do professor do filme, a grande falta do senhor Wenger é exatamente essa. Essa espécie de despreocupação com o ato de planejar, né? de ouvir aqueles alunos. Em nenhum momento. Aí eu já assisti várias vezes ao filme, eu fico pensando, em nenhum momento, de fato, ele deu voz aos alunos. Em nenhum momento. Nem quando o aluno que parecia o mais querido para ele, o mais caro a ele, que era o Marcos, que o Marcos quis alertar que talvez as coisas não tivessem tão bem, nem assim ele ouviu. Precisou que as coisas se agravassem ainda mais para tomar pé da situação. Né? Então, o meu apelo aqui para os nossos queridos alunos, queridos ex-alunos que estão escutando, e agora, eu tratando você como ex-aluna, né, Elizabeth? Eu achei ótimo que você falou, não, agora eu sou professora. Né? Eu fico tão feliz disso. Todo mundo, você pode ter certeza que participou mais ou menos da sua formação, fico orgulhosa disso. Né? É que, assim, que bom que você é professora. Né? E que bom que você está tendo a responsabilidade de discutir temas como esse com seus alunos de terceiro ano. Né? E que eu tenho certeza que você planejou, né, para fazer essa discussão. Então, assim, pensar essa questão do professor, pensar no nosso... Mas não é essa questão da missão, não é nada disso que eles ficam tentando atribuir a gente. Não é um ato religioso, não é nada disso de missão. É de compromisso, né? É muito mais profundo mesmo, talvez, do que uma missão. Né? É de compromisso com uma geração que está aí ávida por falar, para ser ouvida. Então, o nosso apelo aqui é: vamos dialogar. Né? Vamos dialogar com quem quer dialogar. E é aquilo, né, Fernanda? A gente pode estar com as melhores intenções, enfim, como eu acredito que tenha sido uma boa intenção, né, do Wenger a princípio, mas se a gente não planejar, se a gente não avaliar o processo, se a gente não der voz a esse aluno, se a gente não tiver um plano A, B, C, enfim, é tudo em vão. Então, assim, não é simplesmente entrar na sala de aula e transmitir conteúdo, não é assim que funciona. Né? O processo de ensino-aprendizagem, ele é muito mais complexo. E você falou aí, eu queria mandar um beijo para minha aluna, que eu vi que tem uma aluna minha aqui assistindo, Luísa. Beijo. Ai, olha só que lindo!
né? Assim, você mandando um beijo já para sua aluna que está assistindo você aí. Que bom, que bom. Como que é o nome dela? Luísa, não sei se ela ainda está, Luísa, um mas beijo ela para também. você também, Luísa. Que bom. Você pode estar certa que você teve muita sorte de ter essa professora aí, viu? Vocês vão construir muita coisa boa juntas, viu? Aí ele está falando aqui, é Paulo Freire, é o tempo todo Paulo Freire, né? Isso mesmo, Elisa, é o tempo todo Paulo Freire. O Luan está falando, o professor em nenhum momento considera a reação que o projeto dele podia ter tido. Não, em nenhum momento ele ignora. Ele fez. Não pensou hora nenhuma. E aí, como ele contou com a adesão, com o engajamento dos alunos, ele foi cada vez se sentindo mais superpoderoso, né? Cada vez mais com vontade de fazer, né? Bem, o ato político da docência, a Beta está colocando um beijo grande para a Beta. A Beta foi, quando eu entrei para a UESC, não esqueço nunca, viu, Beta? Foi uma das pessoas que mais me acolheu, assim. Eu fico muito feliz porque a Beta foi... Eu não fui aluna da Beta, mas a Beta foi minha professora quando eu entrei na UESC. Ela me ensinou tanta coisa sobre o funcionamento da UESC, tá? A Camila Sequeto está dizendo também, Paulo Freire. É isso mesmo, gente, é Paulo Freire neles, é Paulo Freire o tempo inteiro. Né? Não é à toa que há essa reação tão forte a Paulo Freire. Né? Eles identificaram o ponto fraco deles. O ponto fraco deles é Paulo Freire. Né? Então, é isso que eles querem combater. Tá? Nós estamos caminhando para o nosso encerramento, né? Já estamos aí com 50 minutos. A Beta está colocando, ensinar é um ato político desde o momento do planejamento. Isso mesmo, Beta. Desde o momento do planejamento. E aí fica um alerta para todos nós, né? Da importância desse momento de planejar. Muitas vezes a gente não assume o planejamento como uma parte fundante, né? do processo de ensino-aprendizagem. Né? A Lu Sedão, professora de didática querida, está aí, melhor do que ela, para falar não há sobre essa questão. A Sandra também, Sandra da Mata, querida, um beijo grande para você. Né? A Sandra é muito querida também, Sandra, tive a oportunidade de trabalhar com a Sandra nas disciplinas de alfabetização. Né? Que bom. A Lúcia Dano está colocando aqui a boa intenção, que eu não sei se você se lembra, Elizabeth, que os alunos todos, quando todo mundo começava a falar do filme, era assim, professor, ele era muito bem intencionado. Isso ninguém pode negar. Aí a Lu está colocando assim, boa intenção sem planejamento pode ser arriscado, pode ser quase criminoso, né? No caso do professor Wenger, ele teve o azar de realmente acabar chegando à questão de um crime mesmo, né? Que foi a questão do suicídio lá. A Efigênia está mandando parabéns pela live, beijos. Lembrando também Vamos ver quem mais o aqui que filme, está... Como é que é? De novo, o filme repete, por favor, Elizabeth. foi baseado em um fato que aconteceu, né, nos Estados Unidos, se eu não me Sim, engano. não Então, chegou ao suicídio. O fato real não não, chegou ao suicídio. mas chegou Né? à prisão, se eu não me engano. Um professor da Califórnia, né? Em 1967, desenvolveu esse projeto com os alunos e ele conseguiu mostrar para os alunos, olha aí, tá vendo? Olha como é que a gente não está livre de ditaduras, não está livre de se submeter a um líder autocrático. Né? O professor querido, lindo, beijo para você, a Veraldo está aqui colocando que realmente precisa ser gravada. Repito, se a gente der conta, a gente grava. Né? A Darluce também entrou ali. O DCE arrasando com essas lives, é emocionante ouvir vocês. Também muito emocionante ficar lendo as coisas todas que vocês estão escrevendo aqui. Rose, um beijo, querida. Rose Ramos, Rosenaide, né, que é a nossa professora, que é a professora do nosso departamento, que também já fez live aí. Mais do que nunca, ela está dizendo, é preciso levar esse filme para as salas de aula, discutir o papel do professor no contexto fascista que a gente está vivendo. Que bom que está todo mundo muito, muito engajado na discussão. A Luciana Leitão está mandando um beijo para nós, um abraço, que bom também.
Olha quem apareceu ali também, gente. Vamos para a parte 2 dessa live maravilhosa. Que parte 2? Vocês que precisam criar lives agora, mostrar tudo que vocês têm para falar para a gente, né? Cláudia Celeste, também nossa professora, entrando ali. Que bom que nós fomos tão bem acolhidos por vocês. Então, a gente vai caminhando para esse encerramento, dizendo que foi uma oportunidade muito boa. Eu estou realmente emocionada por estar discutindo com todo mundo uma questão tão importante, mas estou também muito emocionada de estar partilhando essa live com a Elizabeth, né? É uma pessoa que desde os tempos em que era aluna de graduação, muito comprometida, muito disposta a discutir as coisas, muito disposta a ouvir, muito disposta a falar, né? E eu vejo que ela tem assumido, pelo mínimo que a gente viu aqui, uma postura muito, muito parecida. A Elizabeth professora parece que se parece muito com a Elizabeth estudante. Isso vai ser muito bom para os seus alunos se isso se confirmar. Então, eu fico muito feliz de estar com você, Elizabeth. Foi muito bom. Eu vou abrir agora também o espaço para você se despedir dos nossos queridos participantes. Agora com você, então. Bom, eu fico até emocionada de ouvir tantas coisas bacanas. Você, com certeza, foi assim, uma inspiração ao longo de todo o curso. Luan, que está aí assistindo, sabe que eu sou sua fã de carteirinha. E que você foi muito importante mesmo para essa formação e que hoje eu tento ao máximo levar isso para a minha prática. E foi muito bom estar aqui discutindo. Adorei as participações, estou aqui lendo tudo. Queria mandar beijo. Teve outra aluna minha que participou também, Érica. Enfim, Luan, meus amigos que estão todos assistindo, obrigada pela força. E é isso, obrigada pelo convite. Parabéns ao DCE pela iniciativa, muito boa. E é isso. Gente, olha, então, um grande abraço a todos. Eu queria mandar um beijo especial para a Alba, que é a diretora do nosso departamento. Um beijo especial para a Cláudia Celeste, que é a vice-diretora do nosso departamento. E para todos os nossos professores, para todos os professores também. Apareceu o Joelson ali. Que bom, Joelson, um grande beijo para você. Joelson também é professor do nosso departamento, né? Dizer que nós estamos aí na luta mesmo, né? De coração aberto, de mente aberta, para a gente continuar discutindo. E vi a Lívia Coelho, eu estava falando, mas não vi a Lívia passar, está ali, excelente. Lívia é minha querida colega, querida amiga, né? É coordenadora do colegiado, né? Eu sou vice-coordenadora, eu falo que a Lívia é a coordenadora perfeita, ela deixa pouca coisa para o vice-coordenador fazer. Acho ótimo, ela comunica tudo, mas ela faz. Então, eu falo, mas é bom ser vice da Lívia, viu? Então, Lívia, um beijão para você, tá? A Eide, de novo, mandando os parabéns pelas discussões. Parabéns, colegas. A Sandra da Mata, o Joelso, parabéns, foi ótimo. Cândida mandando flores para nós. Pegamos as flores, viu, Cândida? A Sara mandando corações. A Lívia está toda vaidosa com o que nós falamos para ela, né? E rindo à toa, né? A Cris, também um beijo grande. A Cris é uma pessoa maravilhosa, que é Cristiane, que é a coordenadora da área de didática e que está, de certa maneira, administrando todas essas coisas que nós estamos... os eventos que estão sendo promovidos primeiro são discutidos na área. Nós já temos a reunião diária, viu? Da área, viu, Elizabeth, marcada para discutir os próximos eventos e o próximo Cinema na Quarentena. A Jeane está falando que quer ser vice da Liga. Calma, Jeane, você está querendo dar o golpe? Calma um pouquinho aí, viu? A Luzi também, Luzineide, a Luzi Borges, nossa professora, mandando os parabéns, nós ficamos muito felizes. O Luan Guanã está falando que a live foi excelente e que ele é suspeito, né? Ele é suspeito porque eu acho que ele gosta muito de mim e gosta muito da Elizabeth. Da Elizabeth nem se fala, então você é suspeito mesmo, Luan, você é suspeito. A Graziele está dizendo que nós somos inspiradores, na verdade, todos vocês são inspiradores para nós. Gente, um grande abraço. Eu vou encerrar, então, agora. Um grande beijo para você, Elizabeth. E tomara que nós continuemos nos encontrando em vários trabalhos aí pela frente, tá certo?
Um beijo para todos. Eu vou encerrar aqui. Beijo grande para todo mundo.